Hoje nós encerraremos as nossas comemorações do Jubileu de Ouro e a Associação dos Advogados presenteia todos os seus associados e toda a advocacia de Ribeirão Preto com esse maravilhoso evento. Hoje nós teremos temas relevantes apresentados pelos nossos palestrantes, Dr. Rodrigo Sodero, Dr. Hilário Bock Júnior, doutora Ivani Bramante, Dr. José Roberto Sodero e também Dr. João Lopes e a doutora Adriane Bramante. Cada palestrante terá 30 minutos para expor o seu tema e após a exposição do tema, vocês terão 10 minutos para fazer as perguntas de vocês. Por isso é necessário que vocês coloquem aqui do lado todas as dúvidas que vocês tiverem, para que após os 30 minutos de palestra, o palestrante possa tirar as dúvidas de vocês. No final, nós teremos o sorteio de 2 livros, 2 exemplares, que o nosso apoiador vai sortear através da página dele. E para concorrer, vocês têm que seguir a página do nosso apoiador, que vai ser colocado aqui agora, e curtir a foto do livro e escrever lá na foto, eu quero. No final do evento, o nosso apoiador vai lá na página dele e vai sortear os livros e vai me informar quem são os ganhadores e eu informarei para vocês. Às 15h40 é o horário que ele vai lá para escolher os 2 ganhadores. Então, nesse momento, eu quero agradecer à Associação dos Advogados por esse maravilhoso evento e quero agradecer todos os nossos palestrantes pela disponibilidade. E eu trago para vocês agora, né, o nosso palestrante, nosso primeiro palestrante, que foi também o coordenador científico do nosso evento, que é o Dr. Rodrigo Sodero. Dr. Rodrigo Sodero é advogado, é palestrante, é coordenador científico, como eu acabei de falar, do nosso evento, e ele vai falar sobre o tema, as principais alterações promovidas pelo Decreto 10.410 de 2020 e a advocacia previdenciária. E com vocês, agora, eu passo a palavra para o nosso palestrante. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, por todo o trabalho, por todo o desprendimento. A Associação dos Advogados, na pessoa da nossa presidente, doutora Roberta Galvão, agradece muito todo o seu trabalho, toda a prestatividade. E eu vou passar a palavra para o senhor agora e vou sair de cena. Obrigado, Nara. Obrigado, doutora Roberta, também pelo carinho da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto comigo, com todos os nossos palestrantes deste evento. Com imensa alegria que eu coordeno cientificamente o evento no dia de hoje, com grandes nomes do direito previdenciário, que a Nara já comentou com vocês. Faço aqui a minha saudação também a todos os amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook da associação, que estarão conosco durante todo esse dia, com palestras interessantíssimas, né? Eu me permito, aqui no início do evento, já que estamos tranquilos no horário, começando, dizer que nós teremos o doutor Hilário Bock falando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, direito adquirido e regras de transição na Emenda Constitucional 103 de 2019. Nós teremos a professora Ivani Contini Bramante falando sobre salário, maternidade, risco ambiental e a pandemia do Covid-19, o professor José Roberto Sodero, com o tema Advocacia Previdenciária em tempos de pandemia e no pós-pandemia do coronavírus. Teremos também o professor João Batista Optis Neto, falando sobre a aquisitação e a perícia médica no processo judicial previdenciário,
E para fechar o nosso evento com chave de ouro, teremos a professora Adriane Bramante com o tema Aposentadoria Especial e os efeitos no decreto 10.410 de 2020. Então, o nosso evento, que começa agora às 9 horas da manhã, tem um intervalinho após a palestra da doutora Ivani para o almoço e retorna às 13h30 com o professor José Roberto Sodero. Bom, meus queridos, o tema escolhido por mim é um tema atualíssimo do direito previdenciário, as principais alterações promovidas pelo decreto 10.410 de 2020, no decreto 3.048 de 1999, o que impacta, né, sobremaneira a atuação do advogado previdenciarista neste período pós-reforma da Previdência, pós-alterações infraconstitucionais que vem acontecendo também nos últimos anos, né? Eu gostaria de contextualizar e dizer para vocês que nos últimos 5 anos, aproximadamente, mais um pouquinho, 2014, principalmente dali para frente, estamos vivendo muitas alterações no plano infraconstitucional em matéria previdenciária, né? São muitas medidas provisórias, algumas convertidas em lei, outras não, medidas provisórias que muitas vezes são convertidas em lei parcialmente, né? Mas no plano infraconstitucional, muitas alterações vêm ocorrendo nos últimos tempos. No final do ano passado, nós tivemos uma grande alteração constitucional. A emenda constitucional 103 de 2019 foi publicada, a grande reforma constitucional da Previdência Social, e acabou mexendo bastante nas regras de concessão dos benefícios, nos cálculos dos benefícios do regime geral de previdência social, este maior regime previdenciário que temos, que é gerido pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, a autarquia previdenciária que conhecemos bem, que abarca todos os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos que não têm regime próprio de previdência, né? E também acabou afetando bastante o regime próprio dos servidores da União, né? Também bastante impactado, como eu disse, pela emenda constitucional 103 de 2019. Os outros regimes próprios no plano estadual, no plano municipal, no plano do Distrito Federal, né, acabaram sendo afetados, mas com menos intensidade do que aconteceu com o RGPS e com o regime próprio de previdência social dos servidores da União. Alguns estados já vêm fazendo as suas reformas, né, previdenciárias autonomamente, mas outros ainda não. Fato é que o decreto 10.410 de 2020, publicado agora no dia 1º de julho, ele altera o regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048 de 1999, que se refere ao regime geral de Previdência Social. Então, nós temos aqui o decreto 10.410 afetando todos esses segurados, todos esses dependentes, vinculados ao regime geral de Previdência Social, né? Bom, meus queridos, então feita esta breve introdução, né, o porquê da publicação do decreto 10.410, então. Bom, vamos lá. Essas alterações vêm sendo promovidas na legislação infraconstitucional, na Constituição Federal, falei da emenda constitucional 103 de 2019, mas o decreto 3.048 de 99, que regulamenta no plano infralegal as normas que tratam da Previdência Social no regime geral, estava lá sem atualização. Agora, o decreto 10.410, publicado no dia 1º de julho, mexe no 3.048 de 1999, atualizando-o com relação
as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e essas alterações que vêm também ocorrendo nos últimos tempos no plano infraconstitucional. Aqui, a minha primeira crítica ao decreto 10.410 de 2020. A Emenda Constitucional 103 de 2019, né, ela nos traz um novo ordenamento constitucional quanto ao regime geral, como eu comentei, regime próprio dos servidores da União, especialmente, e a lei 8.213, a lei 8.212 e outras legislações esparsas que tratam deste regime geral de previdência social é que deveriam ser alteradas, né, modificadas para se adequarem a este novo comando constitucional trazido pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Talvez fosse o caso até mesmo de uma revogação da legislação até então vigente, para que fosse publicada nova legislação, lei, meus queridos, lei com aprovação nas nossas casas legislativas, com discussão nas nossas casas legislativas, né, regulamentando no plano infraconstitucional as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas não foi isso que ocorreu, né? Atropelamos aqui, na minha concepção, a regulamentação do que trouxe de novidade a Emenda Constitucional 103, com o poder executivo e não o poder legislativo. Aqui, quando falamos de decreto, poder executivo, nos trazendo uma norma regulamentadora. Repito, atropelando a ordem das coisas, né? Atropelando a ordem das coisas, ao passo em que o nosso regime democrático aponta que o ideal é que a regulamentação do que está exposto no plano constitucional vem através de lei discutida nas nossas casas legislativas, debatida pela nossa sociedade, seus representantes, né? Então, o Poder Executivo, quando regulamenta as alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, pelo decreto 10.410, alterando o 3.048 de 99, na minha concepção, aqui vai mal. Por outro lado, nós temos algumas alterações promovidas na legislação no plano infraconstitucional, como eu já comentei nos últimos tempos, que precisavam realmente de uma melhor normatização no plano infralegal, e o decreto 10.410 de 2020, mexendo no 3.048 de 99, vem tratar desses assuntos que, repito, já estavam lá na legislação infraconstitucional, né, modificada, e até então o decreto, o regulamento da Previdência Social não tinha sido atualizado. Bom, vamos lá. Antes de falar pontualmente das principais alterações promovidas pelo decreto, eu gostaria de lembrá-los aqui, pela ordem, que o decreto, nos termos do artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição Federal, ele tem um papel tão somente regulamentador no nosso ordenamento jurídico. O decreto é apresentado pelo Poder Executivo com a ideia de que se operacionalize da melhor maneira possível o que já está previsto na legislação de hierarquia superior. Isso significa dizer que operacionalizar é o papel do decreto e não legislar é o papel do decreto. O decreto ele não pode trazer inovações legislativas. O decreto também não pode restringir o que a lei não restringe. Ele não pode limitar o direito previdenciário aqui, onde a lei não limita, né? Então, há de se dizer aqui, meus queridos, antes de tocar em alguns pontos relevantes do decreto, que quando ele viola o que a nossa Constituição Federal
nos diz, o que a emenda constitucional 103 de 2019 nos diz, o que a lei, né, a lei no sentido mais geral nos diz, né, as normas de hierarquia superior nos apontam, ele deve ser entendido como ilegal e como inconstitucional. Ilegal por violação à legislação infra e inconstitucional por violação à Constituição, especialmente aqui por violar o que dispõe o artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição Federal, que trata exatamente deste papel do decreto regulamentador no nosso ordenamento jurídico. Pois bem, e são muitas as alterações promovidas pelo Decreto 10.410, no Decreto 3.048 de 99, que vão impactar na atuação do advogado previdenciarista. Vejam, se o decreto estiver em conformidade com a lei, com a Constituição, está ok. Agora, se ele não estiver, caberá ao advogado, né? Nós que damos voz ao cidadão, caberá ao advogado discutir, né? Discutir, nós advogados que damos voz, né, ao cidadão, caberá a gente discutir a legalidade, a constitucionalidade daquela norma trazida pelo decreto. O decreto, ele sinaliza para a gente como a administração pública irá lidar com todas essas alterações legislativas no plano infraconstitucional ocorridas nos últimos tempos e também com relação a essas novas disposições trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019. Então, é importante que a advocacia previdenciária conheça, né, o decreto, nunca esquecendo do seu papel regulamentador de operacionalização da legislação de hierarquia superior, mas é importante que a advocacia conheça porque demonstrará o decreto como a administração pública encarará, lidará com todas essas novas demandas trazidas pelos segurados e dependentes, né, à administração, né, à análise, aqui no nosso caso, do Instituto Nacional do Seguro Social. Bom, e eu vou começar falando de coisa boa, então, tá, meus queridos? Vamos lá. O decreto aqui, ele nos traz uma boa previsão, um bom esclarecimento, né? Uma boa sinalização de operacionalização no que condiz ao novo conceito de tempo de contribuição. Ele nos traz uma nova definição de tempo de contribuição. E eu, então, levo os senhores ao artigo 19C, parágrafo 2º do Decreto 3.048 de 99, alterado pelo 10.410 de 2020. O artigo 19C, parágrafo 2º do Decreto 3.048, agora nos diz que tempo de contribuição não é mais contado dia a dia, data a data, como nós fazíamos até a publicação da emenda constitucional 103 de 2019. O tempo de contribuição agora será considerado da seguinte maneira. Acompanhem comigo. Se o segurado realizar a sua contribuição, vejam que o foco é a contribuição, ressaltamos aqui o caráter contributivo da Previdência Social. Se o segurado realizar a sua contribuição sobre o valor mínimo indicado pela legislação, no mínimo sobre o valor mínimo indicado pela legislação, um salário mínimo, entendemos assim, né? O decreto não fala exatamente, ele fala em limite mínimo. Se for realizada a contribuição no mínimo sobre o limite mínimo, né, trazida pela nossa legislação, o mês cheio será considerado como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados por aquele segurado no mês.
Então, agora nós temos um novo conceito, uma nova definição de tempo de contribuição. Tendo o salário de contribuição, o valor mínimo, pelo menos o valor mínimo de um salário mínimo, contribuindo o segurado pelo menos com um salário mínimo naquele mês, né? O mês cheio será considerado como tempo de contribuição. Professor, eu gostaria de ter anotado e perdi. Onde que está escrito isso no decreto 3.048 de 99? É claro que eu vou aqui novamente dizer para você. Está lá no artigo 19C, parágrafo 2º do decreto 3.048 de 99, essa nova disposição. Por outro lado, nós temos, combinadinho com o artigo 19C, parágrafo 2º, o artigo 188G. Artigo 188G, anotem aí. O artigo 188G, ele vai dizer para a gente o seguinte, para o período trabalhado até 13/11 de 2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, nós continuamos considerando como tempo de contribuição aquele período trabalhado de data a data, contando de dia a dia. Então, vamos aqui fechar a nossa conclusão sobre o que o decreto aponta como tempo de contribuição agora. Vamos fazer um recorte, né? Para períodos trabalhados até 13/11 de 2019, nós computamos o tempo de contribuição de data a data, de dia a dia. Para períodos trabalhados pós-reforma, a partir, então, de 14/11 de 2019, o segurado contribuindo no mínimo sobre um salário mínimo, tendo como salário de contribuição pelo menos um salário mínimo, será aqui considerado o mês cheio como tempo de contribuição. Este é um esclarecimento, na minha concepção, pertinente que o decreto faz, né? Um esclarecimento bastante pertinente, e deixa claro para a advocacia como as coisas irão funcionar a partir de agora, então, no que condiz a contagem a essa nova definição do tempo de contribuição. Vale lembrar aqui que o decreto, ele traz para a gente também, lá no artigo 19E, aquelas possibilidades, 19E agora, meus queridos, aquelas possibilidades de complementação da contribuição previdenciária, caso o segurado não contribua sobre o valor mínimo inicialmente naquele mês, né? Primeiramente naquele mês, em princípio naquele mês. Então, ele pode complementar a sua contribuição previdenciária para que chegue ao valor mínimo do salário de contribuição. Ele pode agrupar contribuições realizadas, né, salários de contribuição inferiores ao salário mínimo, para que se chegue, então, a um salário mínimo mensal, né, mínimo mensal. Ele pode ainda emprestar, né, tomar emprestado, né, de um mês que ele teve salário de contribuição superior ao salário mínimo, o que ultrapassou o salário mínimo para outro mês, chegando, então, neste mínimo exigido para fins de cômputo daquele mês como tempo de contribuição. E o decreto nos diz isso. Então, são regulamentações importantes, já que a aposentadoria por tempo de contribuição, como o doutor Hilário vai comentar com vocês, ela tem regras de transição, 4 regras de transição na Emenda Constitucional 103 de 2019, e continua existindo, o tempo de contribuição está lá como pressuposto, né? Artigos 15, 16, 17 e 20 da Emenda Constitucional 103. Nós temos a questão do direito adquirido, né? Então, a contagem do tempo trabalhado antes da reforma
para a gente até a reforma para a gente é importante também em razão do direito adquirido, e o tempo de contribuição é pressuposto de concessão das aposentadorias voluntárias, né? A aposentadoria programada, a aposentadoria especial, a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? A aposentadoria por idade na regra de transição. Então, nós temos aqui que entender bem este nosso conceito de tempo de contribuição, novo conceito, nova definição, com este recorte antes e depois da reforma, trazido pelo Decreto 10.410 de 2020. Muito bem. Vamos passar, então, à análise de outro tema que entendo ser dos mais relevantes no contexto do Decreto 10.410 de 2020, que alterou o 3.048 de 1999. Quero levá-los aos artigos, anotem aí, 70J, artigo 70J, combinado com o 32. Então, artigos 70J, combinado com o 32, ambos do decreto 3.048 de 99, também mexidinho, né? Mexidinhos, alteradinhos pelo decreto 10.410 de 2020. Esses artigos, eles tratarão do cálculo do salário de benefício das aposentadorias da pessoa com deficiência. Bom, vamos lá. Aposentadorias das pessoas com deficiência. A nossa Constituição, no artigo 201, parágrafo 1º, prevê uma aposentadoria diferenciada para as pessoas com deficiência. Já previa antes da reforma, continua prevendo, graças a Deus, né? Lembrando que aqui há aquela ideia de tratar de forma diferenciada aquelas pessoas que merecem um tratamento diferenciado, desigualar para igualar, né? O princípio da isonomia, tratar os iguais de forma igual na medida das suas desigualdades, né? Já que, sob o ponto de vista social, muitas vezes físico, né, a pessoa com deficiência, ela tem ela enfrenta barreiras, né? Ela enfrenta barreiras sociais, né? Barreiras na sua vida muito mais difíceis do que as pessoas que não têm deficiência, que não são deficientes. Elas merecem um tratamento diferenciado pela nossa legislação como um todo, e é isso que faz a nossa Constituição Federal no artigo 201, parágrafo 1º, e repito, já fazia antes da emenda constitucional 103. No plano infraconstitucional, em 2013, nós tivemos a publicação de uma lei, a Lei Complementar 142 de 2013, que tratou destas aposentadorias diferenciadas para a pessoa com deficiência, tá? E lá nós temos uma aposentadoria por tempo e uma aposentadoria por idade na Lei Complementar 142 de 2013. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência se dá aos 60 anos no caso do homem, aos 55 anos no caso da mulher, né? Então, comparando com o trabalhador urbano, no contexto anterior à emenda constitucional 103, nós temos aqui uma diminuição de 5 anos na idade mínima exigida. Além disso, são exigidos 15 anos de tempo de contribuição e também temos carência, né? Tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Já a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela tem aqui alguns pressupostos mais cabeludos, alguns pressupostos mais difíceis, né? Mais complexos, de mais difícil entendimento. Nós temos aqui 3 possibilidades de aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência, e isso varia de acordo com o grau de deficiência, né? No caso da deficiência grave, eu tenho uma, da moderada eu tenho outra, e da leve eu tenho outra. Mas, para entendermos isso, basta nós recordarmos que antes da emenda constitucional 103, para a aposentadoria por tempo de contribuição do homem, nós tínhamos o tempo mínimo exigido de 35, né, de contribuição.
E no caso da mulher, tempo mínimo de 30 anos de contribuição. Utilizando isso como parâmetro, 35, 30 anos, é que nós chegamos no tempo mínimo exigido na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, né? Então, no caso da deficiência leve, nós temos uma redução de 2 anos neste tempo de contribuição exigido. Então, ficamos com 33 anos de tempo de contribuição para o homem e 28 anos de tempo de contribuição para a mulher. No caso da deficiência moderada, nós temos uma redução de 6 anos no tempo de contribuição mínimo exigido. Então, nós temos 29 anos de tempo de contribuição no caso do homem e temos 24 anos de tempo de contribuição no caso da mulher. E no caso da deficiência grave, esta redução no tempo de contribuição exigido é de 10 anos. Então, nós temos 25 anos de tempo de contribuição para o homem e 20 anos de tempo de contribuição para a mulher, né? Todo esse período deve ser trabalhado na condição de pessoa com deficiência. O INSS faz uma avaliação dessa deficiência, né, com uma perícia social e uma perícia médica, deve ser comprovada a data de início dessa deficiência, né, perante a autarquia, e é concedida essa aposentadoria nos termos da Lei Complementar 142 de 2013. Mas, e pós-reforma, né, muda alguma coisa? Eu já adianto para vocês que com relação aos pressupostos de concessão, não. Mas vamos falar do cálculo deste benefício, já que estamos lá no 70J e também no 32 do 10.410, né? A Lei Complementar 142 de 2013, ela fala o seguinte, lá no seu artigo 8º, tá? Lei Complementar 142 de 2013, artigo 8º. Olha, para calcular o salário de benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, seja ela por tempo ou por idade, nós devemos ir até o artigo 29 da Lei 8.213 de 91. O comando está lá sobre esta metodologia de cálculo. E o artigo 29 da Lei 8.213 de 91 vai dizer para a gente que o salário de benefício será calculado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do segurado existentes a partir de julho de 1994. E terá a aplicação do fator previdenciário em algumas situações nos termos do artigo 29. Com relação ao fator previdenciário, a Lei Complementar 142 de 2013 diz que só será aplicado o fator previdenciário no cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência se ele for mais vantajoso na aposentadoria por tempo e na aposentadoria por idade. Então vejam que interessante, eu tenho o salário de benefício dessas aposentadorias por tempo e por idade da pessoa com deficiência, calculado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, devidamente corrigidos, existentes a partir de julho de 1994, e esta média é multiplicada pelo fator previdenciário tão somente se ele for mais vantajoso. Tão somente se ele for mais vantajoso. Se ele for de 0 ponto alguma coisa, portanto, ele não é aplicado. Se ele for de 1 ponto alguma coisa, né, ou mais do que isso, ele deve ser aplicado. Este é um comando da Lei Complementar 142 de 2013. Ainda a lei vai dizer para a gente que com relação à alíquota de cálculo desses benefícios, ela funciona da seguinte maneira. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, 100%. Então, eu vou pegar aquela média, eu vou multiplicar ou não pelo fator previdenciário e vou aplicar 100%. E no caso da aposentadoria por idade, 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições que aquele segurado ou segurada completou na sua vida, limitado o coeficiente ou alíquota a 100%. Então, é um cálculo bastante interessante, né? Lembrando que o artigo 26 da Emenda Constitucional 103, quando trata genericamente do novo salário de benefício, até que lei discipline a matéria pós-reforma, ele diz que devemos considerar a média de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 94 e não fazermos, portanto, o descarte dos 20%, a desconsideração dos 20% menores salários de contribuição deste período básico de cálculo. Pois bem, mas com relação
a aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos aqui o artigo 22, anotem aí, especificamente o artigo 22 da Emenda Constitucional 103 de 2019, tratando do assunto. E o artigo 22 da Emenda Constitucional 103 de 2019, ele vai falar para a gente o seguinte: até que lei discipline esta matéria, a aposentadoria da pessoa com deficiência, estou abrindo o artigo aqui para ler para vocês depois, lê-lo para vocês depois sem as minhas considerações, né, para que vocês vejam o que o texto exatamente diz aqui. Ele vai falar o seguinte: até que lei discipline a matéria, é aplicada a Lei Complementar 142 de 2013 no que condiz aos pressupostos de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência e no que condiz ao cálculo desta aposentadoria. Então, até que lei, aqui ele fala em lei, não delimita, né, não fala em lei ordinária, em lei complementar, perdão, nada disso, portanto, quando ele fala em lei, estamos aqui tratando de lei ordinária, né? Ele não delimita, e ele diz, então, até que lei discipline a matéria, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral de previdência social, ou servidor público federal com deficiência vinculado ao regime próprio, desde que cumpridos, no caso, o servidor tempo mínimo de serviço público e tempo no cargo e tal, será concedida na forma da Lei Complementar 142 de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Esse é o texto. Inclusive quanto ao critério de cálculo dos benefícios. O que o artigo 70J, combinado com o 32 do Decreto 3.048 de 99, alterado pelo 10.410, faz aqui, é contrariar o que dispõe o artigo 22 da Emenda Constitucional 103, norma de hierarquia superior. Porque ele fala o seguinte: olha, no cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência, na hora de fazer a média a ser considerada, a média dos salários de contribuição, é a média de todos os salários de contribuição existentes a partir de julho de 94. Não fala aqui o 70J e o 32, muito pelo contrário, como eu disse, que nós devemos utilizar a média dos 80% maiores salários de contribuição existentes a partir de julho de 94, como diz a emenda constitucional número 103 de 2019, no seu artigo 22. Então, há um conflito aqui, e abre uma possibilidade de atuação da advocacia, neste caso, né, ao passo em que o INSS vai calcular a aposentadoria da pessoa com deficiência, levando em conta o que o decreto aponta como metodologia, e não o que a Emenda Constitucional 103 nos aponta como metodologia, né? Pelo menos é assim que tem sido nos últimos tempos. O decreto acaba sendo o norte, né, interpretativo para o Instituto Nacional do Seguro Social na análise das prestações previdenciárias e cálculo das mesmas, né? Então, a advocacia previdenciária, fique atenta, porque todas as aposentadorias de pessoas com deficiência muito provavelmente terão equívoco no cálculo da média dos salários de contribuição, e nós teremos revisões para fazer com um fundamento bem simples. Olha, prevalece a Emenda Constitucional 103 de 2019, norma de hierarquia superior, artigo 22, né, sobre este decreto, que tem um papel tão somente de regulamentar o que, no caso, né, a Emenda Constitucional nos traz de disciplina, né, a respeito da matéria. Tudo bem, meus queridos? Eu sei que o meu tempo já está chegando ao fim, eu tenho mais 10 minutos, estou me aproveitando aqui da condição de coordenador científico, já que a gente começou um pouquinho mais cedo, para utilizar o meu tempo que estava previsto até as 9h50, para a gente seguir o cronograma. Então, vou falar mais um pouquinho para vocês aqui sobre o decreto. A professora Adriane Bramante, ela vai tratar das alterações promovidas pelo decreto no que condiz à aposentadoria especial. Então, eu não falarei aqui para vocês sobre a aposentadoria especial, eu escolhi outro ponto do decreto para
a gente conversar, tá? Bom, outro ponto relevante do decreto está relacionado ao artigo 153A. Depois deem uma olhadinha aí no artigo 153A do decreto 3.048 de 99, alterado pelo 10.410 de 2020. Para que nós entendamos o 153A, eu preciso contar para vocês antes que a emenda constitucional 103 de 2019 acresceu um parágrafo ao artigo 37 da Constituição Federal. É o parágrafo 14, que foi adicionado, então, ao artigo 37 da nossa Constituição Federal. E ele diz o seguinte: olha, o servidor público, seja ele vinculado ao regime próprio de previdência social, ou seja ele vinculado ao regime geral de previdência social, se aposentando, terá o seu vínculo automaticamente desfeito, né, com a administração pública. Então, nós teremos aqui um rompimento automático do vínculo do servidor público, seja ele vinculado ao regime geral ou ao regime próprio, com a administração pública em razão da aposentadoria. É isso que diz o artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Pois bem, antes da Emenda Constitucional 103 ser publicada, nós já tínhamos isso como regra para os servidores vinculados a regime próprio, né? Aqueles servidores que tinham regime próprio se aposentavam e havia o rompimento automático do vínculo com a administração pública. No outro dia, esses servidores se retiravam aos seus aposentos, né? E não iam trabalhar mais. Levavam aquela caixona no serviço, pegavam tudo lá na mesa e tal, e levavam embora e tchau e benção. Bom, o STF recentemente reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que, caso o servidor público fosse estatutário, não seletista, estatutário, e fosse vinculado ao regime geral de previdência social, este é um fenômeno que existe, servidor estatutário vinculado ao regime geral de previdência social, esse rompimento automático do vínculo também seria possível, constitucional. O Supremo decidiu isso, reafirmou isso recentemente. A grande novidade, então, que o parágrafo 14 do artigo 37 nos traz, está relacionada ao servidor público seletista, vinculado à administração pública, e ao regime geral de previdência social, né? E ao regime geral de previdência social, e também aquele empregado público, servidor, né, vinculado a empresas estatais, sociedades de economia mista, empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Petrobras. Esses agora terão rompimento automático do vínculo, o que não acontecia até a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, rompimento automático do vínculo com a aposentadoria. Nesse sentido, vale dizer aqui para vocês que o artigo 6º da Emenda Constitucional 103 de 2019 nos diz o seguinte: não se aplica a regra do parágrafo 14 do artigo 37 para aposentadorias concedidas até a data da entrada em vigor da desta Emenda Constitucional 103, 13/11 de 2019, que ela foi publicada, data da sua entrada em vigor. Concedidas. E isso causou aqui muita discussão entre os especialistas em direito previdenciário, né, os doutrinadores, porque nós temos ali na Constituição, na Emenda Constitucional, no artigo 6º, né, a palavrinha concessão. Para aposentadorias concedidas até 13/11 de 2019, não teríamos o rompimento automático do vínculo. Mas espera aí, e se o segurado fez o requerimento até 13/11 de 2019 e a aposentadoria foi concedida posteriormente, né? Ele seria penalizado em razão desta demora na análise do processo, demora entre aspas, né, na análise
do seu processo administrativo, do seu pedido administrativo? Bom, o artigo 153A do Decreto 3.048 de 99, modificado pelo 10.410 de 2020, ele nos soluciona esse problema. Ele nos diz que o que interessa aqui é a data da entrada do requerimento. Se o requerimento foi feito até 13/11 de 2019, não importa quando a aposentadoria será efetivamente implementada. Não haverá o rompimento automático do vínculo para esses servidores seletistas vinculados à administração pública, né, e ao regime geral de previdência social, e também para esses empregados públicos vinculados a empresas estatais. Isso é importante porque mata esta discussão, né, sobre este problema que nós vínhamos tendo, né? Olha, e se o requerimento foi feito até 13 e a aposentadoria concedida depois? Então, essa é uma questão que fica resolvida. Outro ponto que chama a atenção aqui, e neste ponto o decreto vai mal, porque ele não excepciona, né? Diz respeito ao direito adquirido. E se o segurado ele preencheu os pressupostos de concessão da aposentadoria até 13/11 de 2019, no regime geral, servidor, sobre o qual nós estamos comentando aqui, e ele requer a aposentadoria com base no direito adquirido. Ele requer agora, pós-reforma, mas com base no direito adquirido. Ora, seria o caso de rompimento automático do vínculo? Da minha concepção, não. Em respeito ao direito adquirido, não. O Supremo tem N precedentes dizendo que o que importa, né, é a legislação vigente à época em que o segurado preencheu os pressupostos, né, que ele está se utilizando para fins de aposentadoria, para fins de concessão do benefício previdenciário, né, generalizando, que eu acredito que é o mais adequado, e não a data do requerimento administrativo. Temos como exemplo aqui a súmula 359 do STF, mas encontraremos outros precedentes, diversos no âmbito do STF aqui. Então, vejo que isso gerará discussão, porque na minha concepção não deve haver o rompimento automático do vínculo com a aplicação do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição, nos casos de aposentadoria desses servidores vinculados ao regime geral e empregados de empresas estatais, repito, quando se aposentarem com base no direito adquirido até 13/11 de 2019. Estou finalizando, tenho mais 2 minutinhos, tempo suficiente para dizer que entendo que não deve haver o rompimento automático do vínculo no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, caso é a antiga aposentadoria por invalidez, né? Em razão da natureza provisória, precária desta prestação previdenciária e também por ela desencadear a suspensão do contrato de trabalho, né? O que há aqui com a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é a suspensão do contrato de trabalho. Então, não poderia haver o rompimento automático do vínculo, neste caso, com a aplicação do parágrafo 14 do artigo 37. Não aplicável neste ponto, na minha concepção. Outro aspecto relevante aqui diz respeito às verbas que são devidas, rescisórias, né, para esses trabalhadores. Entendo que por ser uma extinção legal, né, legal entre aspas, lato sensu, né, legal do vínculo previsto em lei, não haveria que se falar em pagamento da indenização de 40% do fundo de garantia, da multa de 40%, e também não haveria que se falar em concessão de aviso prévio. Tem 1 minuto, tempo que vou utilizar aqui qualificadamente. Quero lembrá-los ou contar para aqueles que não sabem disso, que em 1997 foi publicada uma lei, a Lei 9528 de 97, que alterou a CLT e passou a prever que haveria o rompimento automático do vínculo com a aposentadoria no caso de alguns servidores, né, daqueles seletistas e tal. E esta lei foi entendida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ADI, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, pelo que eu me recordo, mais de uma. Mas o fato é que o Supremo se posicionou pela inconstitucionalidade desta lei. Isso por conta do direito de toda a nossa Constituição estar pautada na valorização do trabalho, né?
e não poderíamos aqui ter uma consequência ruim para o trabalhador em razão da aposentadoria, né? Um outro direito, lembrando aqui que nós temos o direito previdenciário e o direito do trabalho como ramos autônomos. Então, vejo que, meus queridos, em razão do parágrafo 4º ser uma alteração promovida pelo Poder Constituinte reformador derivado, né, é perfeitamente questionável ainda a sua constitucionalidade. Eu agradeço a atenção de todos vocês, estou terminando no meu tempo e fico à disposição para responder algumas perguntas que acredito que a Nara selecionou. Bom dia, olha eu aqui de novo. Acho que a sua exposição foi muito boa, porque nós temos uma pergunta e também temos uma pergunta que eu vou responder para o Jefferson, que essa eu vou responder. Ele quer saber se o conteúdo que nós estamos colocando aí, se ele vai ficar disponibilizado depois. Sim, Jefferson, nós vamos inaugurar o nosso canal do YouTube com esse conteúdo, tá bom? Agora eu vou passar a pergunta que a Ana Regina Moreira fez aqui. Se uma pessoa recebe auxílio acidente inferior a um salário mínimo, para que isso seja considerado como tempo de contribuição, ela terá que complementar a contribuição? Bom, vamos lá. Ana Regina, deixa eu te dizer uma coisa, minha querida. O decreto 10.410 de 2020, e antes já era assim, tá? Antes já era assim, ele nos diz que pode ser, sim, computado como tempo de contribuição o período de recebimento de auxílio-doença, por incapacidade temporária, agora a nova nomenclatura, e aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, desde que intercalados com tempo de contribuição. O período de recebimento de auxílio acidente, Ana, ele nunca foi considerado pelo decreto e nem expressamente, tá? Nem expressamente, literalmente, pela legislação de hierarquia superior, como tempo de contribuição. Nunca foi considerado período de recebimento de auxílio acidente. Vale dizer aqui, auxílio acidente sem recebimento concomitante de remuneração, claro, né? Sem recebimento concomitante de remuneração, porque se temos a remuneração concomitante, temos contribuição naquele mês de recebimento do benefício. Mas ele recebido autonomamente, sozinho, nunca foi considerado como tempo de contribuição pela legislação. Então, a questão não é nem complementar ou não, Ana. A questão é que o período de recebimento de auxílio-acidente não é considerado como tempo de contribuição. Quero dizer para você, Ana, que se você pesquisar no site do STJ, você vai encontrar a jurisprudência dizendo isso, que o período mais atual dizendo isso, que o período de recebimento de auxílio-acidente não é considerado como carência nem como tempo de contribuição. Na TNU também, a Turma Nacional de Uniformização do GEFES. Por outro lado, nós temos um precedente do próprio STJ de 2013, onde ele considera o período de recebimento de auxílio-acidente como carência, né? E aí estaríamos interpretando o artigo 29, parágrafo 5º da Lei 8.213 e tal, nesse sentido. O STJ, neste caso, diz, olha, a lei fala que deve ser considerado como tempo de contribuição o período de recebimento de benefícios por incapacidade, né? E, consequentemente, deve ser reconhecido como carência. E não excepciona dizendo o auxílio-acidente não diz só a aposentadoria por tempo, a aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, só o auxílio-acidente por incapacidade temporária. Então, o auxílio-acidente poderia ser incluso, onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir. Essa é a posição do STJ nesse precedente. Mas, repito, é um precedente anterior, né, mais antigo do STJ e, portanto, não prevalece nos dias atuais. Acredito que a discussão ela esteja aberta ainda, né, a respeito disso,
mas é bem difícil que a gente tenha sucesso numa situação como essa, na minha opinião. Temos mais uma pergunta aqui. Essa é da irmã Regina Genari. Ela quer saber se houve alguma alteração em relação às contribuições de baixa renda, donas de casa, MEI. Não, neste caso não houve, irmã, não houve nada, a gente continua tendo as contribuições do jeitinho que já existia. Foram só essas perguntas que nós tivemos no momento. Agradeço, foi excelente, foi assim, muito boa mesmo, bem esclarecedora. E esteja preparado, porque nós vamos abusar bastante de você, viu, doutor? Vamos abusar bastante. Obrigada mesmo. Eu agradeço. Em nome da Associação dos Advogados, da nossa presidente Roberta Galvão, pela sua palestra, pela disponibilidade, por nos ajudar tanto. Eu agradeço novamente, Nara, pelo convite, pelo convite para palestrar, pelo convite para a coordenação científica. Me coloco à disposição de vocês. Gostaria de convidar os amigos a estarem comigo nas redes sociais, lá no Instagram, @Prof. Rodrigo Sodero, no Facebook, Professor Rodrigo Sodero, e também no Telegram, um novo canal em que a gente consegue divulgar essas novidades, atualizações sobre o direito previdenciário, que é o Prof. Rodrigo Sodero, no Telegram. Vou acompanhando aqui as palestras, terei que me ausentar em alguns momentos em razão do meu trabalho, afinal, hoje é sexta-feira, né? E me parece, aqui no escritório, Nara, pelo menos, segundas e sextas-feiras são os dias de mais trabalho, né? Não sei se é assim com todo mundo, mas aqui sempre foi assim. Mas eu estarei aqui nos bastidores com vocês. Tenho certeza que todos aproveitarão as palestras que certamente agregarão muito conhecimento para a advocacia previdenciária no dia de hoje. Roberta, também fica o meu agradecimento e vamos seguir em frente, Nara. Desejo todo sucesso.